Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Jardim de Deus, uma clínica para a sua alma. Estamos nos aproximando do Natal e esse momento é um momento de muita reflexão em que o mundo inteiro para pensar sobre aquilo que de mais precioso nós recebemos da parte de Deus, que foi o nascimento do seu Filho Jesus. Hoje nós vamos refletir juntos sobre as implicações desse nascimento para a cura da nossa alma. Eu vou basear a nossa reflexão no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: de sorte que são 14 todas as gerações, desde Abraão até Davi. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14. Esse texto nos apresenta uma série de pessoas que compõem uma genealogia, a árvore genealógica de Jesus. No primeiro versículo desse capítulo, ele começa trazendo nome a nome, desde Abraão até Cristo, todas as pessoas que compunham essa família que hoje é conhecida como uma família sagrada. Quando você para olhar a genealogia de Jesus, você vai encontrar uma família normal, composta por pessoas comuns, como eu e como você, que carregam consigo a sua história. E como todo mundo, nessas histórias também existem feridas na alma. Nós vemos aqui pessoas carregando feridas na alma de cunho espiritual e também psicológicas. Feridas que foram criadas por convivências difíceis, por situações inusitadas da vida, por reveses que acontecem na vida, causando problemas nos relacionamentos. E nós sabemos que, espiritualmente falando, demônios se alimentam de feridas na alma, trazendo assim maldições que se tornam hereditárias. Nós sabemos das implicações que heranças familiares têm sobre a nossa vida hoje. Quando você tem algum tipo de situação que se repete ao longo da sua vida, e essas situações são muito negativas, pode ser que a raiz dela tenha sido criada há muitos anos atrás, antes mesmo do seu nascimento. E como que se dá isso? Bom, quando você tem algum tipo de ferida, você cria uma espécie de defesa contra essas feridas na alma. São mecanismos de defesa da própria alma. E com esses mecanismos de defesa, a gente começa a se relacionar com pessoas. Por exemplo, alguém que tivesse sido traído no passado, cria agora uma resistência contra a traição, uma forma de lidar com o medo da traição. E a partir daí, ela vai se relacionar com todas as pessoas à sua volta, utilizando esse mecanismo de defesa. A consequência disso, que a sua geração também vai receber uma maternagem ou uma paternagem enraizada com o mecanismo de defesa usado para a traição. Essa nova geração vai conviver automaticamente, por espelhamento, com o medo da traição. E esse medo entra para a personalidade e acaba que a pessoa naturalmente adota o mesmo mecanismo de defesa contra a traição. A consequência disso é que ela está lançando uma semente no mundo espiritual. Toda semente lançada no mundo espiritual, ela vai germinar. E aquilo que você planta, você acaba colhendo. Então você vai ver que o medo constante e inconsciente de uma traição faz com que essa pessoa permaneça convivendo com as outras, sempre na expectativa inconsciente de que serão traídas e se defendendo contra essa traição, gerando, por exemplo, medo de se entregar a um novo relacionamento, medo de confiar novamente. E esse medo de confiança não atinge só a sua vida social, atinge o seu trabalho, atinge o seu relacionamento conjugal, atinge a relação com seus filhos
e até mesmo a sua relação com Deus. Usamos aqui a traição como uma espécie de feridas na alma para te mostrar como que tais feridas na alma podem se tornar hereditárias. É algo que é mais psíquico do que espiritual. Mas toda ação espiritual, ela vai ser baseada em feridas na alma. Ou seja, efeitos psicológicos que nos trazem uma vulnerabilidade. Toda defesa indica por detrás dela um ponto vulnerável. E é nesse ponto vulnerável que os demônios tentam atacar, porque a chance de sucesso e de êxito é maior. De sorte que demônios se alimentam de feridas na alma. E essas feridas na alma podem ser fruto de uma vida social, material, de relacionamentos conflituosos, onde traumas foram gerados ou até mesmo estruturas psicológicas foram construídas no meio da dificuldade. Estruturas espirituais, elas são interligadas a essas estruturas psíquicas. Não se separa espírito e alma, senão de forma didática. Didaticamente falando, espírito é o que nos liga no mundo espiritual, é uma ligação vertical. Você e Deus, você e os anjos, você e o Espírito Santo, você e o inferno. Esse relacionamento é espiritual, é uma linha vertical de relação. A alma já nos liga horizontalmente. Você e as pessoas à sua volta, você e a sua família, amigos, igreja, sociedade, natureza, tudo que está no mesmo plano. Dessa forma, se separa didaticamente espírito e alma. Mas, tecnicamente, elas estão ligadas. Quando você tem uma ferida na alma, você tem um ponto vulnerável para uma ação espiritual. Por isso é necessário que sejamos todos curados. A cura da alma está intrinsecamente ligada à libertação espiritual. Vamos entender, então, como que o nascimento de Jesus pode ser o remédio para a cura da sua alma. Se você observar, então, a genealogia de Jesus, você vai ver que existiam ali pessoas trazendo feridas na alma causadas pela vivência que tiveram. Você vai encontrar, por exemplo, pessoas que mentiram, colocando em xeque a sua própria esposa para poder salvar a própria pele. Não para por aí. Quando você vai prosseguindo no entendimento, na leitura, você vai encontrar pessoas que se constituíram a partir de engano, enganando irmão, enganando a própria parentela e conseguindo se construir a partir de um engano da família. Isso talvez lhe soe familiar nesse momento. Você vai encontrar ali também pessoas que são frutos de uma inveja tão grande no meio da família que acabou por ser vendido pelos próprios irmãos. Uma situação familiar totalmente dolorosa e traumática. Dentro dessa genealogia, você encontrará também pessoas que se embriagaram e beberam tanto que causaram um escândalo no meio familiar. Também você vai conseguir encontrar pessoas nessa árvore genealógica que eram prostitutas e que viviam da prostituição dentro da sua história, do seu modo de vida. São muitas as situações. Nós vamos encontrar casos, inclusive, de assassinato. Tem pessoas nessa genealogia que assassinaram o seu próximo para poder ficar com a esposa dele. Nós vemos casos de adultério, vemos casos de irmão se levantando contra irmão e tudo que você pode imaginar que afeta a sua família, você vai encontrar nessa família coisas que você nem imagina. Para alguns, o que acontece aqui faz o que acontece na sua família virar coisa pouca, pequena, fichinha, não é verdade? Agora, tem outros também que estão
se identificando com esse quadro, porque você também encontra dentro da sua geração, da sua família, situações tão difíceis como essa. São 14 gerações cheio de problemas, cheia de maldições. Depois, mais 14 gerações vivendo dentro de um período de exílio, onde as maldições acabam também se intensificando por causa da vivência difícil. Mas o mais importante é que no versículo 16 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Tudo na história dessa família, assassinato, prostituição, adultério, mentiras, engano, trapaça, inveja, tudo cai por terra quando nasce Jesus. Tudo nessa família, na história dessa família, se modifica quando Jesus entra no meio dela. Quando Jesus entra na história de alguém, por mais terrível que ela seja, ele transforma de tal maneira essa história que ela passa a ser constituída como uma família sagrada. Talvez o que você esteja precisando agora se resume em uma coisa: Natal, o nascimento de Jesus dentro da sua genealogia, dentro da sua casa e dentro da sua família. Quando Jesus nasce dentro de uma família, toda a maldição hereditária vai sendo quebrada. Quando você faz orações de quebra, mas Jesus não nasce no meio da família, as coisas tendem a se repetir posteriormente. Fica incompleto. Mas quando você realmente permite que Jesus entre no seio familiar e se constitua parte dessa família, ele passa a ser parte da sua genealogia, a verdadeira quebra de maldição é feita pela transformação da mentalidade. Tudo que você precisa, tudo que a sua geração precisa para mudar a sua história, para pegar todas as maldições que vêm sendo repetidas através de transferências psicológicas e espirituais, podem ser resumidas no Natal. Talvez hoje seja o dia do Natal chegar na sua família. Talvez hoje esse programa chegou para te dizer assim: 2025 trouxe um monte de consequências ruins de antepassados, de anos e anos, gerações e gerações, das quais você está agora sofrendo consequências. Mas também vem com a mensagem: se Jesus nascer na sua família agora e na sua genealogia agora, começa o processo de cura e tudo daqui para frente vai ser diferente. A maldição, ela pode alcançar uma genealogia até a 3ª e a 4ª geração, mas a bênção do Senhor, ela se propaga até 1000 gerações. Você está tendo hoje a oportunidade de mudar a sua história e curar as feridas de toda a sua geração e transformando daqui para frente a geração futura em uma geração curada e abençoada. Exatamente. Assim como a maldição veio sendo trazida dos seus antepassados até você, você agora tem o poder de transformar a sua vida, anulando todos os males geracionais que chegaram até você e ainda garantindo que os seus filhos, os filhos de seus filhos, também possam ter o processo de cura que está chegando através da sua vida. A fórmula para isso? Tem que nascer Jesus. Observa mais uma coisa. No versículo 16 que nós lemos, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Para que Jesus possa nascer, é necessário que alguém se disponha. Maria aceitou esse
esse convite, esse chamado, essa convocação de Deus, quando ela disse: eis-me aqui. Diante de uma proposta divina de ser ela a pessoa pela qual Jesus viria a nascer naquela família e que por ali, conforme foi prometido a Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, ao aceitar esse desafio e esse honroso convite, Maria então se transforma no canal do nascimento de Jesus. Jesus precisa nascer dentro da sua casa. É necessário que o Natal comece para você hoje. Mas para isso, alguém dentro da sua genealogia precisa estar disponível. Precisa dizer: eu aceito. Precisa dizer: eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer. E se você está ouvindo esse programa agora, eu não tenho dúvida que não é por acaso. Deus está chamando você. Deus está escolhendo você para que através de você Jesus possa nascer dentro da sua família. Como é esse novo nascimento? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele faz uma ação em duas etapas. A primeira, ele leva o nosso lugar de pecador. Ele toma o meu e o seu lugar de pecadores. E ele nos dá o lugar dele de filho de Deus. Ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito filho de Deus, transformando a todos nós em herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso, no entanto, João diz que é para todos que o receberam. A esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, é necessário que você receba Jesus em você para que você então se transforme em filho de Deus. Isso é uma mudança de identidade onde as coisas velhas, geracionais, passaram-se e tudo, absolutamente tudo, se faz novo daqui para frente. Você deixa de ser aquilo que a sua história, os seus antepassados, a sua genealogia, as suas heranças espirituais recebidas pela família dizem que você é. E você passa a ser aquilo que Deus diz que você é, um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Isso é um empoderamento do Espírito Santo que vem sobre a sua vida com uma nova identidade em Cristo. Quando isso acontece em você, Jesus nasceu dentro da sua vida. E através de você, isso vai chegar também a toda a sua família. Você agora quebra o elo de hereditariedade, de maldições, e começa a construir uma herança de bênção e de vitória. O receber Jesus, segundo o apóstolo Paulo, implica numa mudança de mentalidade. Primeiro, você precisa acreditar que Jesus levou os seus pecados e te deu o lugar dele, de filho de Deus. Do momento que você acredita com a sua mente, você tem que transformar isso em ações. Você tem que passar a se ver dessa maneira e agir dessa maneira, até formar uma nova mentalidade, que a Bíblia chama de mente de Cristo, ou seja, mente de filho. E a partir daí, através de um contato diário com Deus, com o Espírito de Deus, que você adquire através da oração, da leitura da palavra, há uma transformação de mentalidade. Isso é receber Jesus. Quando esse processo de nascimento de Jesus acontece, aí sim, para você, chegou o Natal. É muito mais do que uma festa de decorações e reverências ao Filho de Deus que nasceu há 33 anos e meio antes da sua crucificação. Mas é uma referência ao eterno Filho de Deus, que te coloca no lugar que era exclusivo dele e te chama de co-herdeiro. É nesse lugar de empoderamento, esse lugar de comunhão restabelecida com Deus através do Espírito Santo, que você vai ter o poder necessário de se tornar filho de Deus e transformar toda a sua geração dali para frente em uma geração abençoada, geração eleita, sacerdócio santo. E aí sim, a história da sua família também vai mudar. Na Clínica Jardim de Deus, nós apresentamos para você essa transformação. Durante o ano de 2025,
Muitas pessoas passaram por lá e tiveram suas vidas transformadas. Para elas, a cada mês do ano foi Natal. E agora, nada mais oportuno que o mês de dezembro e a data do Natal se aproximando para você também decidir fazer desse dia o Natal da sua vida e da sua família. Dá uma olhada nesses testemunhos das pessoas que passaram por esse processo durante o ano de 2025. Olá, pessoal. Eu sou Daniela. Eu já sou cristã, convertida há 21 anos e tive o presente, de poder estar na Clínica da Alma, na Clínica Jardim de Deus, e passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. Se esse tema tocou ao seu coração, eu quero lhe apresentar uma proposta de aprofundamento nesse conhecimento. Nós temos aqui o livro Bênção e Maldição, do pastor Jorge Linhares. Nesse livro você vai aprender tudo sobre as heranças espirituais que você recebeu e como o poder do sangue de Jesus, a transformação na cruz do Calvário, é capaz de reverter a maldição em bênção para a sua vida. Para aumentar ainda o seu processo, o seu acesso ao processo, eu também quero te convidar, durante o ano de 2026, vim fazer parte conosco na Clínica Jardim de Deus. Nós teremos encontros programados ao longo do ano, uma imersão que vai te levar do local que você está ao local onde Deus diz que é o seu lugar. Para isso, você pode acessar o nosso site em clinicajardimdedeus.com.br. Lá você terá acesso ao link da inscrição, ao regulamento do evento, da imersão e também às datas que estão programadas para a sua mudança em 2026. Você pode também nos seguir no nosso Instagram, @Clínica Jardim de Deus. No Instagram, você vai ter acesso a conteúdos, a lives, a programações que também vão levar um pouco da Clínica Jardim de Deus até a sua casa. Agora, se você quer fazer um contato conosco diretamente, você pode usar o nosso WhatsApp da Clínica Jardim de Deus, que é o 31 99720 9899. Mas se você quer ter um contato presencial com a gente, aí nós aguardamos você no Culto Jardim de Deus, todas as quintas-feiras, às 19h30, na sede da Igreja Batista Getsemane. Você vai procurar o Salão Diamante e nossa equipe vai estar lá para te receber de braços abertos. O importante é que você não deixe passar a oportunidade para a qual Deus está te chamando agora. Clínica Jardim de Deus é a transformação que vai trazer o Natal vivo para a sua vida e para a sua família. Eu quero orar com você agora para que a gente possa estar pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, juntamente com o teu filho, com a tua filha, que nesse momento ardeu no coração o desejo de trazer à existência um Natal verdadeiro, genuíno, para a sua casa e para a sua vida. Que teu Espírito possa estar conduzindo-nos nesse processo e que ele possa encontrar o propósito para o qual Deus o designou. Nós abençoamos esse lar, abençoamos essa vida e declaramos o poder de Deus sobre ela em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Clínica Jardim de Deus, a clínica para a sua alma.